Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da área da Educação Especial aqui na Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba. E hoje eu trago para vocês nesse vídeo uma conversa sobre a deficiência visual e como é o atendimento a esses alunos, né? E para começar, a gente vai conceituar essa deficiência, né? A deficiência visual, ela se caracteriza pela ausência de resposta do que uma pessoa visualiza. Então, essa ausência de resposta à visualização, ela pode ter uma causa congênita, né, desde ali a constituição do feto, né, durante a vida fetal, ou uma causa hereditária, né, de acordo aí com alguma herança genética. É importante a gente saber que a habilidade que o indivíduo possui em processar corretamente, né, no seu sistema visual é denominado de visão funcional. E quando se tem uma incapacidade deste com uma perda funcional total ou uma perda parcial, se denomina de perda visual. E existem 4 níveis das funções visuais. O primeiro é a visão normal, o segundo vem com a deficiência visual moderada, o terceiro é a deficiência visual grave e o quarto é a cegueira. Aqui é importante a gente saber que a união de pessoas que possuem a deficiência visual moderada, mais as pessoas que possuem uma deficiência visual grave, elas constituem um grupo, né, chamado das pessoas que possuem baixa visão ou visão subnormal. Já a união das pessoas, né, que possuem essa baixa visão, mais as pessoas que possuem a cegueira, elas constituem aí a definição, né, por meio da expressão deficiência visual, ou seja, a deficiência visual, ela se caracteriza pelas pessoas que possuem a cegueira e a visão subnormal. A cegueira em si, ela implica na perda total da visão, certo? Ao passo que a pessoa que possui uma baixa visão ou a visão subnormal, ela consegue visualizar por meio de recursos auxiliares, por meio da utilização de lupas, de óculos, materiais ampliados. Então, por exemplo, quando a gente tem alunos com baixa visão na nossa sala de aula, a gente utiliza com eles recursos como materiais ampliados, né, provas impressas, atividades impressas com o tamanho da fonte maior para que ele possa visualizar aquilo que lhe é oferecido. O que não acontece com a pessoa que possui a cegueira. Realmente, pela perda total da visão, não é possível nem mesmo com esses recursos auxiliares. Entretanto, é muito importante que a gente pense no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos com deficiência visual. Considerar e explorar os sentidos remanescentes. Então, o processo de ensino e aprendizagem do aluno que possui deficiência visual, ele é um processo baseado em atividades que explorem os sentidos sensório-motores, ou seja, o tato, a audição, o olfato, porque é por meio desses sentidos que o aluno ele vai construir o conhecimento e vai enxergar o conhecimento. Então é muito importante que a gente se atente se a gente está trabalhando e explorando os recursos remanescentes, né, os sentidos remanescentes desse aluno. É muito importante que o professor ele pesquise, se torne um pesquisador, procure conhecer mais sobre a deficiência, conhecer quais recursos e estratégias podem ser utilizados com esse aluno, e a partir daí desenvolver a sua criatividade dentro do seu processo de ensino. É muito importante a gente pensar que a experiência do aluno com deficiência visual, ela precisa ser uma experiência física, ou seja, possuir ali objetos, né, para que ele possa tatear, que ele possa ter um processo de ensino-aprendizagem, né, por meio de estratégias e metodologias que proporcionem para ele um significado concreto. Então, esse aluno ele precisa ter um significado concreto para que de fato o aprendizado aconteça. E é muito importante que o professor conheça o aluno, né? Além de conhecer a deficiência que ele tem, conheça o aluno numa totalidade. Quais que são as limitações desse aluno, mas quais que são as potencialidades e as facilidades que ele apresenta, para que a partir daí o professor possa trabalhar com ele a partir daquilo que o aluno sabe, a partir daquilo que o aluno tem de potencial e que possa a partir disso explorar e desenvolver novas habilidades.
Agora eu trago para vocês algumas estratégias, recursos que são utilizados no processo de ensino e aprendizado dos alunos com deficiência visual. Um deles é o sistema de escrita em braille. Uma curiosidade aqui para vocês, o sistema de escrita em braille, ele foi elaborado com base em um código militar de comunicação noturna. E ele é formado, por pontos em relevo e foi criado por um oficial francês. E em 1825, Louis Braille, ele adaptou e simplificou esse código, criando aí esse método de escrita em braille, que é conhecido também como a leitura tátil. Então o cego, ele tem o acesso ali, a escrita por meio desses pontos em relevo, e ele faz a leitura tátil. O braille, ele é conhecido mundialmente, ou seja, não é somente a pessoa com deficiência visual do Brasil que utiliza esse sistema de escrita, mas no mundo inteiro. O braille, ele é a combinação de 63 pontos em relevo que representam as letras do alfabeto, os números e símbolos gráficos, e que permitem aí a pessoa com deficiência visual o acesso à escrita e à leitura. Um recurso também muito utilizado no ensino do aluno com deficiência visual são os audiobooks. Os audiobooks, hoje em dia, a gente encontra aí em inúmeros sites que disponibilizam de forma gratuita. É importante considerar também o momento em que estamos vivendo de aulas remotas. Esse recurso ele pode ser explorado com o aluno. Então, se o aluno ele tem acesso à internet, ele pode baixar de forma gratuita esses audiobooks, se trabalhar e explorar diversos conteúdos e habilidades com esse aluno. Então, por exemplo, professora de língua portuguesa está trabalhando a leitura de algum livro literário, a literatura. Pesquise em algum site na internet algum recurso em audiobook para poder oferecer esse aluno de forma com que ele tenha acessibilidade a esse conteúdo, assim como os outros alunos estão tendo também. Na sequência, eu trago aqui para vocês também a proposta da utilização do DOSBox. O DOSBox, ele é um software que é instalado no computador da pessoa com deficiência visual, e ele sintetiza a voz, e lê a tela. Então, o que é disponibilizado de forma escrita, esse software ele faz a leitura em voz alta para que o cego possa ter a acessibilidade do conteúdo. Então, é muito utilizado entre as pessoas com deficiência visual aqui no Brasil também. É um software também gratuito. Um outro recurso que a gente vem também dando dica para os professores e orientação é o trabalho com os podcasts. Os podcasts, eles são recursos que resgatam a oralidade, são gravações em áudio e que permite com que o aluno e o professor desenvolvam no trabalho ali conjunto, a autonomia, a criatividade. É um processo dinâmico de criação do conteúdo de forma oral. São as gravações em áudio que vão possibilitar com que o aluno cego também tenha acesso a esse conteúdo que está sendo trabalhado na aula. E aqui nos podcasts, o professor ele pode explorar diversas formas de trabalho. Ele pode fazer narração, dramatização, ele pode fazer a gravação das suas aulas em podcasts e também a audiodescrição, que é um recurso muito utilizado no trabalho com pessoas que possuem deficiência visual. Mas o que vem a ser a audiodescrição em si? A audiodescrição, ela é uma atividade de mediação linguística que transforma o visual em verbal e assim possibilita que a pessoa com deficiência visual, o estudante, consiga ter acesso àquilo que está representado em imagens. Tudo que seja áudio, visual, é oferecido de acordo com a audiodescrição. Então, o professor ele precisa pensar, se eu estou oferecendo um conteúdo para esse meu aluno em que tenha imagens, além dos textos, como eu posso descrever essas imagens, descrever essas fotografias, de forma com que o aluno que possui deficiência visual consiga fazer a representação mental e ter aquele significado concreto. Então, a audiodescrição ela permite isso, ela transforma tudo que é visual em verbal e garante a acessibilidade para esse aluno. Então, são algumas ferramentas que são utilizadas no ensino de estudantes com deficiência visual e que garantem acessibilidade e um conhecimento efetivo, um conhecimento significativo, para esse aluno. Bom, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a educação especial na diretoria de ensino aqui de Pindamonhangaba, conhecer um pouquinho também sobre as outras deficiências, vocês podem acessar o nosso site, que está aqui embaixo na descrição.
Também, se quiserem mandar sugestão para os nossos vídeos, a gente deixou aqui para vocês o nosso e-mail, né, que vocês podem mandar pra gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.